A obrigação do cristão é ser um trabalhador do bem, dando sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Ajudar o pobre, socorrer o desesperado, assistir ao doente, orientar o desajustado, levar palavra de conforto e esperança ao aflito, divulgar e viver os ensinamentos de Jesus. Tudo isto constitui a base do verdadeiro amor por ele ensinado e exemplificado há mais de 2000 anos. Fora da caridade, não há salvação. Muita paz e muito amor, porque estamos iniciando momentos de meditação. Conheça o Espiritismo através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Assim seja. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. Onde há Deus, nada falta. Fora da caridade, não há salvação. Prezados irmãos, para nós sempre é motivo de alegria retornarmos à tribuna espírita de Cruzeiro.
revendo companheiros de longa caminhada, revendo familiares, amigos íntimos e, por certo, também podendo realizar nesta noite verdadeiros laços de amor e fraternidade, quando, como cristãos redivivos, retornamos hoje numa nova roupagem para tentarmos a busca dentro de nós daquele cristianismo primitivo. E ficamos imaginando então como aqueles cristãos, ainda na era primitiva, nas cavernas, nas catacumbas, tentando se dirigir a Deus, levantando hosanas ao Senhor. E hoje, nós que, como espiritistas da atualidade, buscando as fileiras espíritas, quem sabe então possamos nos revestir daquela imagem de cristãos simples, humildes, mas sinceros na fé. Que possamos então nesta noite aprendermos juntos mais uma página do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Chegava o grande momento para Feliciano Azevedo. Ele que até aquela data vinha vivendo na alegria, na opulência. Feliciano Azevedo, um homem rico, de grande fortuna, vivia com sua filha e sua esposa dentro do contentamento, da satisfação, do prazer. Mas a vida, como realmente cobra a cada instante, em determinada circunstância, os homens, os indivíduos, era chegado o grande momento para a cobrança na vida de Feliciano Azevedo. Sua filha, então, logo encerrando os primeiros anos escolares, tornava-se vitimizada por uma doença mental, enlouquecida, fragilizada na sua estrutura mental. A pequena filha de Feliciano Azevedo era levada para um hospital psiquiátrico. A mãe, vendo então o sofrimento da filha, percebendo que ela sofria naquele desespero interior, também fora vitimizada por uma desestruturação fisiológica, chegando a uma doença física, sendo levada então a longas estadias no hospital para o tratamento dos males físicos. Feliciano, então, que antes continuava a sua vida entre a alegria, o contentamento, a satisfação, agora tornava-se um homem cabisbaixo, de olhos sempre olhando para o chão, com os seus ombros curvos. E quando se lhe perguntava então: Feliciano, como vai a vida? A vida é uma miséria, a vida é uma aflição, eu não aguento mais de ver minha filha naquele hospital, minha esposa também. Ai, como eu gostaria de morrer, eu não aguento mais viver nesta aflição. E quando companheiros tentavam se aninhar da presença de Feliciano, tentando lhe oferecer um novo caminho de otimismo, de satisfação, de renovação na fé, dizia Feliciano Azevedo: não, eu não acredito em nada, nem mesmo na religião, em nenhuma religião. Eu quero mesmo é esperar o fim dos meus dias, e se algo hoje posso fazer, é simplesmente ir no hospital psiquiátrico, para o outro hospital ver minha esposa e retornar para o meu quarto. É só o que eu aguardo desta vida. Mas um dia, Feliciano encontrou na via pública um amigo seu, amigo do passado, que tornava-se naquele instante espiritista. E diz então esse amigo a Feliciano: mas, caro amigo, gostaria eu de lhe oferecer uma mensagem espírita. Gostaria eu de poder oferecer-lhe uma orientação, uma diretriz. Feliciano pensou um pouco, meditou, e não sabe por qual decisão, por qual escolha, alternativa interna, decidiu aceitar. Naquele instante, então, aquele amigo de Feliciano começava a dizer-lhe: sabe, Feliciano, a vida é mesmo assim.
Nós sofremos hoje aquilo que no passado nós realizamos. Na verdade, a vida nos cobra por uma lei de ação e reação aquilo que nós realizamos livremente em caminhos pretéritos. Pois hoje, imaginas então que estás colhendo os frutos desse teu passado, mas Deus, diante da providência dele, também tenta te oportunizar, tenta te dar uma nova chance para a reconstrução, para a reformulação dos teus ideais, para o caldeamento dos teus sentimentos. As tuas lágrimas, elas vão se enxugar pouco a pouco, quando as tuas mãos estiverem no trabalho, em favor dos outros. Não fica reservado somente a ti, não te reservas apenas a tua aflição, a pensar na filha querida e na esposa dileta, mas pensa também naqueles que fazem parte da tua vida social, daquelas crianças abandonadas, daqueles homens aflitos, dos velhos relegados aos asilos. Pensa também coletivamente, Feliciano. Feliciano Azevedo chorava copiosamente, pois que entender a lição, mas mesmo assim trazia na alma uma resistência, porque a sua aflição era tanta, era sua filha querida ainda tão fragilizada na infância, era a esposa dileta, a doce namorada, o ombro forte para o seu viver, aquela que ele escolhera para viver o seu lado até o fim dos tempos. E aquele amigo então convidara Feliciano para participar de um grupo espiritista. E Feliciano aceita, vai à casa dos Macedos. E realmente ali, durante aquela reunião em que os companheiros entram em concentração, um guia espiritual familiar aproxima-se e traz então a sua mensagem de apoio e de esclarecimento a Feliciano Azevedo. Companheiro de grandes lutas, eis que retornamos ao teu lado, Feliciano, para dizer-te que nós aqui estamos, os anjos guardiões, os seres eleitos por Deus, para acompanharem a evolução dos homens. Nós aqui estamos. Esta tua luta é difícil, estás numa jornada longa. Tua filha sofre a perseguição de um espírito cruel, cobrador do passado, num processo obsessivo que a levou a este hospital psiquiátrico. Tua esposa também de outra forma recebe as ações negativas de sombras deste mesmo espírito, porque ele na verdade quer te atingir. Problemas do passado, do pretérito. Importa hoje a tua renovação, importa hoje o teu crescimento, a tua redescoberta como filho de Deus, colocando acima de tudo a fidelidade ao Pai e em segundo plano a perfeita confiança em ti mesmo. Feliciano ouvia aquelas palavras que de tão ternas, tão carinhosas, vinham como bálsamo de luz a suavizar o seu coração, tão sofrido e tão desiludido pelas agruras daquele momento. Feliciano resolve então participar daquele grupo e começa a acompanhar aquelas reuniões, ouvindo as mensagens espiritistas. E é chegado o grande dia em que uma das reuniões, aquele espírito então malfeitor se comunica. Aquele espírito de outros caminhos traz a sua mensagem, trazendo ao médium tremores, carga de ódio. Inicia então a sua palavra dizendo assim: malvado, malvado, eu te odeio, Feliciano, eu te odeio. Aquilo que tu me fizeste no passado, Feliciano, fui teu amigo e dei-te a mão. E no momento que esperava então uma compensação, no momento em que esperava a volta, o retorno, a sua mão amiga me voltou. Tu não soube valorizar a nossa amizade,
pois agora afeto sim. Busco afetar tua querida filha, tua esposa, pois que hei de ver-te caindo de joelho no chão, esfregando-se na sarjeta, e do sofrimento, a dor, a dilaceração da alma, folgo em vê-lo assim, folgo. Feliciano sentia o tremor da alma diante daquelas palavras. Bertoldo, que era o dirigente espiritual daquele grupo, tentava investir diante daquele espírito enceguecido na alma, trazendo-lhe um passe benfazejo de carinho fraternal, dizendo-lhe: perdoa, irmão, perdoa. Feliciano hoje é outro homem, já está chorando tanto pelo sofrimento da filha, da esposa. É outro homem que busca alternativas para o seu crescimento. E ao final de cada reunião, aquele espírito saía atormentado, desequilibrado, não recebendo ainda o esclarecimento total. Mas tamanha foi a insistência e persistência daquele grupo, num trabalho fraterno, de carinho, as palavras de Bertoldo, mas também a transformação contínua de Feliciano Azevedo, que passou a vibrar amor, que passou a vibrar no perdão, na misericórdia, diante daquele espírito que uma noite então, entre o choro, o desespero de antes, e o choro, a lágrima da nova esperança que surgia agora, da renovação, da felicidade que haveria de surgir no porvir, aquele espírito então perdoou Feliciano Azevedo e despediu-se, dizendo que a perseguição sua ali se encerrava. Tempos depois, a filha de Feliciano retornava ao lar, ainda jovem, feliz, alegre, já não sentia mais a escravidão da perseguição mental daquele espírito. A esposa, recebendo as notícias, reestruturou-se na sua indumentária física, voltando ao equilíbrio fisiológico, biológico e mental. Feliciano então tornou-se novamente um homem alegre, tornou-se forte na fé, acreditava agora no espiritismo, numa religião, e passou a viver com a esposa e com a filha querida uma vida tranquila, calma, paciente. Mas a sua fortuna havia praticamente sumido. Entre a doença da filha e da esposa, grandes somas foram gastas no hospital, com médicos e medicamentos. E ele então, tendo que se entregar a uma oficina, a filha a alguns serviços domésticos, quase que pedinte na rua, ele ainda tornando-se paralítico, vitimizado numa oficina de serviços por um acidente. Feliciano Azevedo tentava repensar sobre a vida e disse a ele: mas meu Deus, a obsessão acabou, e por que o sofrimento continua? Mas por que eu, Senhor? Por que esta aflição? Já não teremos mais sossego mais? É um problema em cima do outro, uma dificuldade após outra dificuldade. E Feliciano ainda, naquele estado íntimo de depressão, de processo obsessivo sim, numa influenciação espiritual negativa, criada por ele mesmo, ainda se mantinha nas redes do pessimismo, ainda se mantinha nas redes da negatividade. Perguntou ele então uma noite ao espírito benfeitor, quando aquele mesmo grupo espiritista se reunia em torno da sua cama, nos seus aposentos: mas por que de tudo isso? Mas o porquê deste sofrimento? Minha filha hoje liberta daquele processo obsessivo, minha esposa já retornou à saúde, mas sentimos agora o peso dessa luta, desta batalha que é a nossa vida doméstica. Quase não temos o que comer, sofremos tanto para conseguir a nossa subsistência própria. E dizia então aquele espírito benfeitor: ah, Feliciano, a obsessão acabou,
mas não saldaste ainda as tuas dívidas. Elas ainda continuam. São dívidas que ainda terão que vir ao acerto com a contabilidade divina. Todos nós agimos e reagimos na vida, mas todos nós sofremos também ações e reações desta mesma vida. Somos seres livres, determinamos os nossos caminhos, somos construtores dos nossos próprios destinos, mas colhemos obrigatoriamente os frutos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Tem paciência, Feliciano, tem paciência. Os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram as ferramentas. O sofrimento e a tribulação te ofereceram as pedras. A fé se lhe tornou o cimento divino, mas a construção é tua. Haverás agora de construir a tua vida em novos alicerces. Tomarás um novo caminho, uma nova postura. Feliciano, então, banhado em lágrimas, envolvido pela esposa e pela filha dileta, sentia então que a vida é mesmo assim, pois que cada um de nós, como espíritos livres, mas responsáveis, passamos a trilhar os caminhos que nós mesmos escolhemos. O homem, desde o seu aparecimento na terra, desde os primórdios desse homem, vem vivendo e convivendo entre escolhas, opções e decisões. Criado um dia por Deus, como criatura simples e ignorante, o espírito, a individualidade, o homem vem buscando construir os seus caminhos. No entanto, como não somos criaturas perfeitas, mas passíveis de perfectibilidade, as criaturas humanas veem-se ainda ligadas às deformidades íntimas, às dificuldades internas, à desestruturação mental, as quais vão criando matrizes na alma, matrizes de desequilíbrio emocional, matrizes de desestruturação mental, que podem nos levar então aos momentos de aflição, ao desespero e consequentemente às doenças. Dizem que somente há doenças porque há doentes, porque os homens trazem na alma as matrizes destas deformidades, dessa desestruturação emocional, dos problemas que cavaram no passado, dos seus desequilíbrios de toda sorte. E o homem vivendo então entre momentos de alegria e de satisfação, mas também entre momentos de tristeza, de pessimismo, de exasperação, de desilusão, de angústia, de sofrimento, momentos chorosos da alma. Cada criatura humana vive então um momento de escolha, um momento de opção, um momento de decisão. Se perguntássemos a todos os homens ou a cada criatura qual é o seu objetivo, por certo diriam ser feliz. Mas a escolha de ser feliz é que tem levado muitos ao erro dos alvos, pois que a felicidade tem um alvo certeiro. A felicidade está dentro de nós, mas ela também se encontra em posições de renúncia, de abnegação, de saber sofrer, de sofrer bem, de aceitação dos desígnios de Deus, de tornar-se submisso à vontade do Pai que está nos céus. Mas a criatura que quer ser feliz diz assim: eu quero ser feliz, eu quero viver. E a partir do momento em que sente que essa sua vontade de viver ou de ser feliz é prejudicada por alguém, começa a luta, a grande batalha. O homem então, dentre essas aflições que vive no hoje, no presente,
tem passado por circunstâncias outras que o tem feito tombar, cair, ou mesmo com vontade de desistir. Os problemas vão assomando, as aflições vão se achegando, e começa naquela desestruturação íntima que, por certo, todos nós já passamos, com o desânimo, a vontade de não fazer nada, de se encostar num canto do quarto, de ficar no fundo do quintal, de sentar no parapeito de uma ponte, de ficar debaixo de uma árvore, de procurar um recanto esquecido, sozinho. Esta aflição começa a nos isolar do grupo social. Este sofrimento começa a nos posicionar como criaturas na indolência. Vai criando aquela preguiça mental, a vontade de não pensar nada, e muitos dizem: ah, mas que vontade de não pensar nada, que minha cabeça fosse um branco, porque sente o peso das aflições, dos pensamentos, das próprias ações. Explica-nos então a doutrina espírita, através dos espíritos benfeitores, pela codificação do nosso Leon Hippolyte, Denis Arrivai e o nosso Allan Kardec, que as almas realizam um processo evolucional, que as almas são passíveis de se tornarem perfeitas, mas que este caminho de libertação deve ser trilhado através das opções, das escolhas e das decisões próprias. Diz-nos a doutrina espírita que este sofrimento, esta aflição que todos nós vivemos de alguma sorte no nosso presente, é fruto daquilo que vivemos no passado, e que hoje, de alguma forma, tentamos aparar as arestas, tentamos reparar o dano. E é isto mesmo que a doutrina espírita nos diz. Tentamos demonstrar que a nossa caminhada se faz através do arrependimento, da expiação e da reparação. Quando nós hoje, como criaturas que tentamos viver num grupo social, num grupo familiar, e hoje aqui tentando viver em igreja, em assembleia, como um grupo cristão, nós estamos também tentando fazer a nossa reparação. Nos arrependemos de algumas coisas, estamos expiando algumas outras, mas o que é necessário, o que falta ainda, também é a reparação. E todos nós então estamos reparando a vida, o nosso processo de viver. Quantas pessoas nos procuram e devem procurar também os senhores para falar das aflições? A aflição que machuca a alma, que machuca o coração, aquela vontade de desistir, de tombar, de cair, de ficar no quarto escuro. Quantas pessoas nos procuram para dizer: eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha esposa, aquele filho é problemático, ele está na juventude e adolescência, respondem outros, mas ele desde criança já me deu trabalho. E as aflições vão aparecendo até mesmo no serviço. Aquele companheiro de trabalho que muitos dizem: aquele é o meu karma. Aquela convivência cotidiana, aquele vizinho de frente, o companheiro do lado. E os nossos problemas, as nossas aflições, elas realmente aparecem nesta nossa convivência comunitária. Porque nós nos relacionamos uns com os outros, e vamos então nos reencontrando, e vamos percebendo as dificuldades que ainda temos de conviver. Porque não saímos de nós mesmos, ficamos enclausurados em nós mesmos, supervalorizamos o nosso sentimento, supervalorizamos essa felicidade a qual nós dizemos queremos atingir, mas que no processo de construção da felicidade não se constrói no individualismo, mas numa relação da individualidade com a proposta coletiva, com a proposta comunitária.
E quando nós partimos de nós para buscar o outro, como dizia Mário Barbosa, um tribuno espírita de Belém do Pará, hoje desencarnado, a nossa grande luta deveria de ser com o outro. Mas quando nós saímos de nós para buscar o outro, no processo do crescimento, nessa travessia, nessa trajetória, nós nos perdemos. Porque embora estejamos pensando naquela felicidade, algo certeiro das nossas vidas, as nossas deformidades íntimas se nos tornam aflições. Porque os problemas que aparecem, as dificuldades que aparecem, os imprevistos, os receios e os temores, se nos tornam uma miséria, uma agrura, um peso, uma cruz. E quantos então encontramos pelas esquinas e perguntamos: e aí, meu filho, como vai? E carregando a minha cruz. E aí, meu irmão, como está na sua casa aquela cruz pesada que você sabe como é que é, mas eu levo até o finalzinho. E a gente só fala da cruz. E tem gente que a gente não pode nem perguntar, você dá um bom dia, já fala, está desfiando o rosário de lamentações. A gente não pode nem abrir a boca. Como vai? Não completa. A gente não chega a completar a questão. Ah, dor no estômago, dor no fígado, dor no pé, dor na cabeça. E desfia o rosário de dores e de sofrimentos, como se ele fosse um posto geral de dores e de misérias humanas. As aflições são construídas por nós mesmos. Mas continuar marcando o passo e vivendo nas aflições, como se fôssemos vítimas da vida, vítimas da própria existência, isto é o que nos torna ainda mais aflitos e o que nos faz atrasar, adiar o nosso progresso. Contávamos certa feita que um companheiro nosso, quando passávamos por ele, nos preparávamos para dar o nosso bom dia, como aprendemos ainda com o nosso avô, aquele bom dia alegre, para cumprimentar o irmão, bom dia, e ele somente dizia, e eu no outro dia insistia, bom dia, ele, Passou um ano, e eu estou lá no meu bom dia. Um dia eu passei e falei, bom dia, ele já melhorou. Deu o segundo e chegará um dia a dizer bom dia, porque está enclausurado em si mesmo, naquela sua janela, encostado a ver o caminho da vida, acostumou-se àquilo, e diz Marina Colasanti num de seus textos, eu sei, mas não devia. O homem de tanto se acostumar a tudo está perdendo-se de si mesmo. Nós vamos nos acostumando a colocar os cotovelos naquela janela, a sentar naquela soleira da porta, a buscar o jornal ali naquela livraria, na banca de jornais. Nós vamos nos acostumando a sentar na mesma cadeira, na mesma poltrona, no mesmo cantinho. Vamos acostumando a essas coisas todas, a fechar a cortina, a trancar a porta, andar 10 vezes para ver se fechou. E vai perdendo-se de si mesmo, porque fica enclausurado nestas fobias que Joana de Ângeles muito bem fala através de Edivaldo Pereira Franco no livro Homem Integral. As fobias, as carências, as manias, aquilo que nós vamos criando e nos acostumamos às aflições. André Luiz, no livro Nosso Lar, tem uma passagem dessa. Quando os espíritos ali perguntam a ele, ainda no hospital, enfraquecido, aí, companheiro André, como vai? Ih, tô ruim, como sempre, o senhor sabe como que é essa vida aqui. E se enquanto estiveres assim, dizendo estou ruim, estou mal, as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. Por isso então a nossa disposição a que a doutrina espírita nos leva, é claro, alguém está com uma dor no fígado, no estômago, ou realmente tem uma dor física, não vai estar sorrindo, rindo, não é? Mas o saber sofrer, o saber passar por aquela tribulação, é ter uma disposição de alma, é ter um vigor interno, é ter uma força moral, a que o livro dos Espíritos se refere como coragem moral. O que se espera hoje dos homens que fazem a travessia
de Jerusalém para Jericó, como o homem da parábola do bom samaritano, é ter coragem moral. Porque se nós encontramos caídos ali naquele caminho, é preciso coragem moral para que nos levantemos, para que levantemos a cabeça, possamos colocar os ombros à frente e possamos, quem sabe, dizer: eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que é necessário que eu faça, por isso agora esta é a minha decisão. Mas este decidir, este optar, este escolher, ele é trocado nas nossas palavras. Que quando nós perguntamos a alguém: e aí, minha irmã, ô meu irmão, como é que está? Já conseguiu aquilo? Ah, não, é difícil. A única palavra que nós conseguimos dizer, a única expressão: ah, isso é difícil. Mas a gente não acha difícil guardar dinheiro para comprar casa. A gente não acha difícil guardar dinheiro para comprar o carro. A gente não acha difícil fazer um esforço danado para colocar o filho no vestibular na faculdade. Mas tratou-se da reformulação espiritual, de ter coragem, de se confrontar com a vida. Ah, isso é difícil. E vamos nos afastando das alternativas saudáveis, salutares para o nosso próprio crescimento e a nossa libertação. E o livro dos Espíritos também se refere a esta questão, chamando este tipo de ação de suicídio moral. Quantas das vezes nós nos suicidamos moralmente? Não atentamos contra a vida física, mas atentamos contra a vida moral. Deixamos de aproveitar as alternativas que se aproximam de nós. E o nosso dia a dia, o nosso cotidiano está cheio de alternativas. É no pequeno bom dia, é numa mão amiga, é numa conversa com alguém, é o tratamento com o filho, é no relacionamento com a esposa, com o marido, na vida social. E nós então vamos nos afastando, porque achamos que aquilo está pesando. Ah, é a minha cruz. E como está pesando, eu prefiro jogar para lá. Diz Divaldo Pereira Franco, numa de suas palestras, que certa feita, estando ele naquele escritório em que trabalhava, no funcionalismo público, entre brigas, discórdia de alguns companheiros, ele sentiu um ambiente espiritual pesado, negativo, já não estava conseguindo mais ficar ali, saiu do serviço, abandonou o serviço naquele instante e saiu andando um pouco para refrescar a cabeça. Passou então perto de uma igreja, a porta estava aberta, resolveu entrar: aqui eu vou ter paz. Entrou e começou a orar. Joana de Ângela, então, seu guia espiritual, aparece e diz: Divaldo, fazendo o que aí? Mas estou orando, minha irmã. Mas a tua responsabilidade é lá. Pode voltar e cumpre o teu dever. Divaldo então retorna, sai da igreja e vai se mesmo orar no ambiente onde estava. E nós às vezes abandonamos as aflições, o período de discórdia, de descontentamento. São problemas que a vida nos traz, porque nós mesmos escolhemos isso. E hoje, se queremos uma outra forma de ser, se queremos uma outra escolha, uma outra opção, só depende de nós. Só depende de nós. Aquela mulher, conto que já tivemos a oportunidade de narrar aqui, buscava então uma ajuda no plano espiritual ali quando chegou. Desencarnou e já foi buscar uma ajuda diante daqueles mensageiros espirituais. E quando então foi lhe perguntado: ô minha irmã, como foi a tua luta? Como esteve na terra? O que sentiu? Quais foram as tuas lições? Olha, eu conto já já. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que nunca mais me põe com aquele marido. Eu nunca mais quero voltar com ele. Antes que eu possa contar qualquer coisa, eu já falo isso. Por favor, além da eternidade, eu não quero ver aquele traste na minha frente. E disse então aquele benfeitor espiritual: então, antes que eu diga outra coisa para a senhora, deixa eu já dizer essa. Na próxima vai ter que voltar com ele. Mas, meu irmão, eu suportei, eu carreguei aquela cruz, suportei o que pude. Pois é, o problema é esse, apenas suportou. Agora vai ter que voltar para aprender a amá-lo.
E a gente convive com as aflições e quer empurrar. E é claro, Deus não obriga ninguém a conviver com ninguém. Mas quando nós temos uma compreensão, uma noção desses princípios básicos, pressupostos da doutrina espírita, nós desenvolveremos uma força até os nossos limites. Aquela outra irmã chegou a uma casa espírita, desesperada, enseguecida pelas aflições, problema doméstico. Disse a ela então aquele entrevistador da casa espírita: ah, meu irmão, o problema lá em casa está difícil, uma dificuldade, eu não sei, eu sinto uma antipatia com aquele homem, eu sinto uma coisa, não dá mais para conviver, e uma coisa que ele também tem comigo, a gente está vivendo agora numa batalha terrível e não dá mais para conviver. O negócio é abandonar a casa, eu vim buscar porque dizem que esse centro é forte, eu quero uma solução. Entrou aquele senhor então em concentração, meditou um pouco, orou por ela. E embora o centro espírita não seja dado a apresentar as vidas passadas das pessoas, porque não está autorizado a isso, mas aquele companheiro que tinha a mediunidade aflorada e vislumbrou o passado da irmã, ainda disse: ah, minha irmã, olha, volta para a tua casa e aguenta aquele homem, porque no passado a senhora o matou, por isso hoje ele a cobra tanto. Hoje ele é esse cobrador do passado que retorna ao presente para buscar em ti a vida que lhe foi tirada. Por isso ele constantemente está lhe sugando o processo quase que vital, porque ele quer se encher de energia de vida daquele tempo de vida que ele perdeu quando a senhora o matou. A mulher chorou muito, agradeceu e foi embora então com aquela lição. Passado um tempo, a mulher volta à casa espírita com o mesmo entrevistador: ah, meu irmão, a luta continua. Mas é isso, até o final da sua vida e muitos tempos ainda as coisas vão de continuar. Mas eu estou com outro problema, eu estou com vontade de matar ele de novo. Somos chamados a esses momentos de convivência e de aflição, mas somos testados também pelo bondoso Pai. A nossa vida é um grande teste. A nossa vida é um grande teste. Estamos num processo de arrependimento, de expiação, mas também de reparação. E quando nós estamos buscando esta reparação, nós somos testados. E as armadilhas, elas são colocadas no caminho. Armadilhas entre aspas, as boas armadilhas, para que nós possamos nos testar diante do crescimento da vida. A doutrina espírita tem representado então nas nossas vidas essa diretriz, esta força magnânima que nos torna corajosos, que nos torna mais felizes, mas imbuídos de uma vontade interna: eu quero acertar. E a gente vai a uma palestra, ouve a palestra, ou então vai a uma mesa mediúnica, comparece ao trabalho assistencial, a gente sai cheio de força, mas quando chega em casa parece que tudo cai. A gente olha para o espelho e fala: ah, cara sem vergonha, não aprendeu ainda. E a vida é esse processo quase que dicotômico, é uma dicotomia, que a alma ainda que quer ser feliz, mas vive na infelicidade. Quer viver, mas teima em matar justamente as oportunidades de vida. É Emmanuel que no livro Os Recados no Além nos dá uma grande lição numa pequena historieta. Diz ele então que os discípulos perguntaram certa vez ao mestre: a morte existe? E o mestre então respondera: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Mas os discípulos reiteraram a pergunta: então a morte não existe? Ao que o mestre então, após longa reflexão, respondera: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. E se nós vivemos no amor como força interior, entenderemos melhor a vida.
Madre Teresa de Calcutá tem uma expressão belíssima que diz: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. E se nós buscamos então este verdadeiro amor, haveremos de trilhar ainda muitos caminhos, muitas veredas, para chegarmos a este amor humanitário e coletivo, capaz de renunciar pelo outro, capaz de aceitar o outro tal qual ele é, capaz de aceitar as aflições, as dificuldades, os imprevistos, mantendo os olhos voltados a Deus, ao Pai, agradecendo a Ele a oportunidade santa do crescimento e da reparação. Emmanuel nos diz ainda que é muito bom que nós possamos vislumbrar as estrelas, e quando nós nos tornamos espíritas, a gente fica olhando para o lado de lá, mas quando eu chegar no nosso lar, mas quando eu chegar no Ministério da Regeneração. Então diz Emmanuel que é muito bom que nós possamos vislumbrar as estrelas, mas que nós não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Nós estamos na Terra, temos os olhos voltados à espiritualidade, mas neste momento o que se espera é que nós tomemos cuidado com os sinais de trânsito do nosso cotidiano. Contado por Richard Simonetti no livro Uma Razão para Viver, aquele homem tentava atravessar uma via pública com seu automóvel. Chegou então diante de uma passagem em que ele não poderia converter à direita, somente à esquerda. Olhou a placa, e é só um pedacinho que ele ia ter que andar, fazer uma volta toda, ninguém ia ver mesmo, mas ele não podia converter à direita, somente à esquerda, e ficou aquela ideia, aquela indecisão, mas eu vou virar só um pouquinho, e ele então faz a conversão à direita. Acabou de fazer, o guarda apitou. Ele parou e o guarda veio: mas meu senhor, o senhor não viu a placa? A placa eu vi, não vi, foi o senhor. Os sinais de trânsito estão aí. E a gente às vezes faz coisa escondido, tal, porque ninguém está vendo, porque imagina que Deus também não está vendo. Ou será que estamos escondendo de nós mesmos? A vida nos apresenta sinais. E quando a aflição vem, o problema vem, é um grande sinal. Sinal de que aquele problema e aquela dificuldade é a nossa solução. Quando nós vemos o problema como um problema, as coisas se tornam difíceis. Quando nós vemos a aflição como aquela aflição pesada, a gente não sai do caminho de libertação. Mas quando eu vejo que eu tenho um problema, mas que aquele problema, ao ser resolvido, ele pode ser a minha solução, a solução para o meu crescimento, a solução para a minha libertação. Quando eu vejo que aquele processo de aflição não é simplesmente uma aflição, aquela dificuldade que eu vivo em casa, na sociedade, com os amigos, não é um problema difícil, mas é a solução para a minha vida, onde eu estou sendo testado. Então depende de mim a minha alegria, a disposição íntima, o meu proceder novo, a minha conduta renovada. As coisas tendem a se melhorar. Por isso hoje, quando os homens vivem nesse período de aflições, nesta dor que desarvora os homens na sociedade odierna, neste momento em que almas se tornam depressivas, sofridas, criaturas chorosas, desiludidas, que enchem os consultórios psicológicos, clínicas de análise, de terapia, clínicas de repouso, dizem-nos os espíritos que a melhor terapia será sempre o trabalho. A atitude renovada no bem. Amélia Rodrigues nos diz que seria muito bom que nós nos autoafirmássemos no bem. E quantos de nós buscamos a autoafirmação em posturas outras? Queremos nos autoafirmar, dizendo: eu não levo desaforo para casa. Queremos nos autoafirmar, mas eu quero viver. O outro que se dá. Eu aqui quero viver. E essas coisas a gente vê principalmente em casa. O conflito aparece,
E sempre tem aquela chantagemzinha de um lado, muitas vezes pela mãe, outras vezes por outros. Diz: ah, mas vocês estão me matando ainda. E põe a mão no peito: vocês vão me matar, eu quero é viver. E aqui é o processo de vida. Viver ali é o processo de vida. É o que nos traz a libertação, o que nos traz o crescimento. Só que nós mesmos estamos buscando a morte. Diz-nos também os Espíritos que muitas almas se encontram mortas, caminhando em corpos vivos, porque perderam de si mesmas a chance de viver. Se encontram fechadas, enclausuradas nas aflições. A doutrina dos Espíritos, então, a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, a nova revelação, vem nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos consolarei. Se nós aqui estamos diante de uma casa espírita, porque alguém nos disse que a mensagem espírita é uma mensagem de libertação, porque alguém nos disse: olha, lá tem gente que gosta de fazer o bem, pessoal que assiste palestra, que convive, que conversa com a gente, e aquele pessoal, o seu Geraldo faz uma oração, e o pessoal então vem à casa espírita. E a primeira circunstância que aqui deverá ser encontrada é a da fraternidade, para que chegando aqui ele possa encontrar alguém que lhe diga: olá, como vai? E este olá como vai tem que penetrar na profundidade do ser, porque senão essa criatura não volta. As igrejas em geral, como também os centros espíritas, estão cheios de pessoas em busca da tábua da salvação, e ficam ali perdidas, ouvindo sermões, pregações, palestras, porque não sentiram ainda na profundidade da alma alguém que se lhe achegasse com a mão amiga para dizer: eu estou aqui, conte comigo. Os homens estão aflitos, as pessoas estão em desespero, os nossos caminhos estão marcados por momentos de desequilíbrio, que na verdade representam o grande momento transicional por que passa a terra, da separação do joio e do trigo, da renovação desses tempos, da vinda dessa geração nova. Por isso nós dizemos: ah, são os sinais dos tempos, esses problemas, essas dificuldades, as doenças, as enfermidades, a depressão. Sim, tudo isso faz parte de uma convulsão social e moral. Mas se nós somos cristãos, se nós acreditamos, se nós temos fé, se nós sabemos que este momento é necessário para o crescimento da humanidade, se nós percebemos que este joio está crescendo, mas que ele já não mais nos serve, porque nós queremos ser trigo, o trigo que mata a fome, aí sim nós estaremos cumprindo o nosso papel e enfrentando o grande desafio da alma. Pararam um velhinho que fazia a travessia da sua casa para a cidade, trazendo um feixe de trigo nos ombros. Perguntaram então àquele senhor: qual é a sua religião? Ele meditou um pouco e respondeu: quando eu venho da roça aqui para a cidade para trazer o trigo, ninguém me pergunta se eu venho pela estrada da esquerda, da direita, se eu venho pelo atalho ou se eu atravesso a ponte. As pessoas me perguntam se o meu trigo é bom. Não importa a religião em que estejamos, mas importa sim se os princípios e pressupostos básicos que nós trazemos diante daquela nossa crença religiosa é realmente um alimento que nos mata a fome, é realmente o trigo que doura os campos. Se nós aqui estamos numa casa espírita religiosa, se nós aqui estamos numa casa espírita cristã, qual é o nosso feixe de trigo? O feixe de trigo que é bom, que mata a fome, que doura os campos? Porque nós seremos cobrados por isso. Homens que jazem lá fora
estão aflitos também, desesperançosos, sofridos, chorosos, cansados, desiludidos, e aguardam de uma comunidade espírita cristã o trabalho, aguardam de uma comunidade espírita cristã o amor, a fraternidade, a alegria, aquela alegria que Leopoldo Machado cantou na canção da alegria cristã, um espiritismo de vivos. Mas quantas das vezes nós dizemos assim, quando estamos lá no plano espiritual para reencarnar: olha, meu irmão, a gente conversa lá com o dirigente espiritual da colônia, quando eu reencarnar em Cruzeiro, não vai ter para mim, trabalho na minha frente a todo momento, eu vou pegar na vassoura, eu vou limpar a cadeira, eu vou entregar mensagem, eu quero dar face, como diz Zé Raul Teixeira, até eu cair para o lado, o doente cai para o outro. Quando a gente chega aqui, o trabalho aparece, a gente reencarnou em Cruzeiro e a gente está parado. E aí o que a gente diz aqui, para antenar o pessoal daqui: ah, mas quando eu chegar no nosso lar, lá eu vou trabalhar. E a gente não trabalha nem lá e nem cá. Lá promete que vai trabalhar aqui, aqui promete que vai trabalhar lá, e fica nessa, sobe e desce. E o trabalho a ser feito, o trabalho a ser realizado. Por isso, queridos irmãos, não podemos mais nos enganar. Se o homem vive e convive hoje com as aflições do agora, é porque está chegando o grande momento da mudança. Diz Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, capítulo Fases da Evolução, que o homem, para realizar o seu processo evolutivo, de forma didática, comenta ele, teria que respeitar a 4 quesitos. Primeiro, quando o homem compreende a necessidade de mudar. E às vezes a gente está no meio de aflição, tem dificuldade, e não entende, fica vivendo aquilo como um problema e não compreende que aquilo é o grande sinal para a necessidade de mudar. Diz Newton Boechat que é o espinho da insatisfação, com o nome de um livro seu intitulado com essa mesma expressão, o espinho da insatisfação. Quando a gente está insatisfeito, a coisa não está indo bem, é porque algo tem que ser mudado, e mudar para melhor. Tem um outro texto que inclusive trabalhamos com jovens, que chama virada. Cada um tem que entender o seu ponto de virada, e a vida vira a gente para lá e para cá, e a gente não decide ao grande ponto de virada para melhor. Então diz Martins Peralva que é este grande momento da compreensão da necessidade de mudar. Mas diz ele ainda que, como segundo quesito, nós teríamos que conjugar a boa vontade, o esforço e a perseverança. Boa vontade como predisposição íntima. Esforço, sem o esforço da busca não há alegria do encontro. Perseverança, perseverai até o fim, dizia Jesus. Por isso Zaqueu subiu ao sicômoro. Ele teve boa vontade, ele esforçou-se, subiu ao sicômoro e perseverou. Ficou ali aguardando Jesus até que ele passasse. E Jesus, que conhecia, através da clarividência espiritual, a possibilidade íntima de todas as almas que o circundavam, sentiu que alguém diante da multidão estava predisposto à mudança, ao ponto de virada. Alguém compreender a necessidade de mudar e disse: Zaqueu, desce daí, pois preciso hoje estar contigo. Maria de Magdala ouvira as pregações de Jesus junto dos patrícios romanos, onde ela se entregava aos prazeres mundanos, e Jesus falou de amor. E Maria voltou para os seus aposentos, para a sua casa, pensando consigo mesma: mas que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos. E se inquietou, e teve o espinho da insatisfação, e tomou então de uma barca tranquila e foi a Cafarnaum. E estando em casa de Simão Pedro, prostrou-se ao chão diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e por isso venho ao vosso encontro. É porque compreendeu a necessidade de mudar, teve a boa vontade, o esforço e a perseverança. Mas diz ainda Martins Peralva que seria necessário também o firme propósito de estabilizar a mudança.
para que seja uma mudança estável e não aquela mudança que muitos de nós acabamos por realizar. Dizemos diante do outro, daquele que está conosco em casa, daquele que vive na sociedade conosco: olha, eu mudei com você, mas não me apronta outra que você vai conhecer o meu outro lado. Nós já dissemos que temos o outro lado, então não houve uma mudança estável. Eu te perdoei, mas olhe lá, hein? Não me obriga a fazer tudo de novo. É porque não houve a mudança. Então diz Martins Peralva que este firme propósito de estabilizar a mudança é porque houve a renovação interna, interior, e se exteriorizou nas nossas ações, no trabalho cotidiano. E ele completa então, encerrando, dizendo que teríamos ainda que deliberar para que não retrocedêssemos na atitude mental superior. Porque quando nós nos decidimos a mudar, quando nós estamos cheios de boa vontade, estamos naquele impulso de servir, sempre chega um outro cristão, para não dizer outra coisa, que joga um banho de água fria. Que é isso? Lá que você for, leva a cama lá para o centro, vai dormir lá. Fazer campanha do quilo domingo para quê? Desse daí para geral, para essa turma mais velha. Sempre vem alguém tentando nos distorcer naquela boa vontade de servir e convida para outra coisa. Ah, vamos, vai, barracão de discípulo é melhor. E os convites vão se achegando. Não que nós não tenhamos direito aos nossos compromissos sociais, mas se o trabalho se apresenta, se a chance e a alternativa se apresenta para o nosso crescimento, será suicídio moral se nós não os aproveitarmos. Se nós nos encontramos então entre as aflições, dificuldades, imprevistos e receios, sejamos nós a aprendermos com esta grande lição da vida. É o grande momento de mudarmos, é o nosso ponto de virada, é o momento de fazermos aquela reavaliação interior. Por que estou aqui? Por que este sofrimento? E buscando então tendências outras que estão guardadas no fundo da alma, possamos redescobrir uma alternativa nova, uma postura nova para o nosso crescimento. A doutrina espírita não é uma doutrina do sim nem do não, mas é uma doutrina de diretrizes que nos cria opção, nos demonstra um leque de alternativas, dizendo-nos que somos os construtores desta nova era e que colheremos no porvir o fruto daquilo que semeamos desde hoje, nesta vivência atual. Se nos encontramos então chorosos, tristes, desiludidos, com vontade de tombar, de desistir, de ficar num canto guardado, no quarto escuro chorando, se como naquela música de Marielza Descarte, bem-aventurados aflitos, se nós mesmo diante de uma multidão nos sentimos sozinhos, solitários, se mesmo diante dos homens eles não conseguem enxergar as lágrimas que rolam da nossa alma, se mesmo diante de todos aqueles que convivem conosco nós não tenhamos alguém para nos consolar, para dizer alguma coisa, para nos confortar, diz Marielza Descarte então ao final da música: vê, olha as estrelas, é para lá que tu vais encontrar a paz. Quando nós passamos a trabalhar, a cumprir a nossa parte, a cumprir o nosso papel, aí sim podemos vislumbrar as estrelas. E diz Marielza então: é para lá que tu vais, lá vais encontrar a paz. Mas depende deste nosso crescimento, desta nossa decisão. Finda então a luta, a batalha, como a batalha também de Feliciano Azevedo com sua filha e sua esposa querida. Todos nós temos essas nossas queixúnculas, esses nossos procedimentos infelizes, desequilibrados. Mas quando nós tomamos consciência disso, quando nós nos decidimos a mudar, fim da batalha, encerrada a luta, como diz Eugenivaldo Forte, um tribunal espírita de São Paulo, fomos criados para a vitória, fomos criados para a felicidade.
Se queremos então este alvo certeiro da felicidade, sejamos nós a buscarmos os caminhos da alma, naquele escrínio de luz com que todos fomos criados, porque embora tenhamos sido criados simples e ignorantes, Deus nos brindou em germen com a possibilidade da perfeição, de sermos felizes e de sermos vitoriosos. Quando encerrarmos então a luta e estivermos ao final da nossa caminhada como seres vitoriosos, felizes, embora cansados talvez, mas a poeira das sandálias foi retirada, quando as nossas mãos não estiverem mais sangrando pelo peso da aflição, do sofrimento, do desespero, da solidão, da angústia, quando nós, como criaturas mais felizes, envolvidas pelo Pai, quando nós estivermos ao final deste horizonte que todos nós já vislumbramos, mais conscientes, envolvidos no trabalho fraternal, num carinho maior, na amizade, no companheirismo, então quem sabe, queridos irmãos, de mãos dadas, formando a grande família universal, vencida das aflições, o desespero e a dor, mas agora imbuídos deste novo sentimento de amor, de paz e de fraternidade, sejamos nós no futuro a cantar e a declamar da vida diante do nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime, assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem a noite nem o dia. Eu suplico por eles, sabendo porém que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés da renúncia que segue humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por ilusões da outra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços apagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada
senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol. E ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando só sem ao léu, sem alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Naître, mourir, renaître encore, reflorescer, sans cesser, telle est la loi. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Somos, na humanidade total, milhões e milhões de seres viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Muita paz.